Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para mais uma aula da disciplina Química Orgânica Básica. Hoje, dando sequência, nós vamos falar de estereoisomerismo, né? Ou isomeria ótica. Essa aula a gente vai ter em duas etapas. Hoje, uma aula introdutória sobre o tema. Daí a gente pode marcar uma live para continuar discutindo sobre estereoisomeria, muito embora a unidade 2 já esteja se encerrando, ou se encerrou, né? Mas é muito importante esse conteúdo dentro da química orgânica, ok? Ao final, a gente faz algumas observações, alguns comentários, e quem quiser também, já tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só ligar o microfone, que eu não vou conseguir olhar o chat, né? Então, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, liga o microfone. Pessoa, não entendi isso, pode voltar. E aí a gente recomeça do ponto em que vocês não entenderam, ok? Então, vou colocar aqui os slides no modo apresentação. Todo mundo está vendo aí, né, gente? No modo apresentação, né? Bom, então vamos começar. Então, esse assunto, estereoisomeria, está dentro do assunto isomeria, que é da nossa unidade 2. Nós já falamos dos isômeros constitucionais, né, nas aulas anteriores. Vou pegar aqui o laser. Nós falamos dos isômeros constitucionais na aula anterior, falamos dos isômeros de cadeia, de posição, né, de função, tautomeria, falamos de metameria, e falamos também um pouco da isomeria cis-trans. Hoje nós vamos falar da isomeria ótica, né, que são estereoisômeros, né, ou isômeros estereoquímicos. Bom, o que são estereoisômeros? Importante a gente definir isso para que a gente possa já ter em mente do que se trata. Então, são isômeros de mesma fórmula molecular, certo? De mesma fórmula molecular, esses isômeros, porém, são isômeros que possuem, né, diferentes arranjos espaciais, certo? Então, eles vão se diferenciar exatamente pelos diferentes arranjos espaciais que esses compostos têm. Então, eles vão se diferenciar apenas pela fórmula estereoquímica, ok? Que a gente chama de fórmula estereoquímica, fórmula espacial. Então, se a gente pegar esses dois compostos aí, ó, A e B, vocês percebam que aqui eu tenho os átomos em amarelo, que são os átomos de cloro, eles estão no mesmo lado, no mesmo plano nessa molécula. Enquanto que no átomo B, eles estão em planos diferentes, né? Estão arranjados espacialmente diferentes. Então, é um exemplo de estereoquímica, ou de química de isomeria espacial. Se a gente pegar também essa molécula aqui de baixo agora, vocês estão vendo que o carbono está ligado com o cloro, com o bromo, com o hidrogênio e com o iodo. A gente colocar isso aqui num espelho, né, a gente vai ver que C e D, eles têm uma relação objeto-imagem, e a gente vai ver que eles não são sobreponíveis, né? A gente precisa entender essa ideia também agora de sobreponibilidade. Então, A e B são chamados de diastereoisômeros ou diasterômeros, porque eles não possuem uma relação objeto-imagem, né? Já C e D são chamados de enantiômeros, porque C e D possuem uma relação objeto-imagem. Tá? Então, os isômeros espaciais, eles podem ser enantiômeros, se eles tiverem uma relação imagem-espelho. Por exemplo, é a minha mão esquerda, a imagem da minha mão esquerda no espelho é a minha mão direita. Né? Agora, se eu tentar sobrepor a minha mão direita na minha mão esquerda, eu não consigo. Né? Então, se eu pegar o objeto, a molécula C, e tentar sobrepor na molécula D, a gente não vai conseguir sobrepô-las igual eu não consigo sobrepor a minha mão esquerda na minha mão direita. Ok? Então, os isômeros espaciais, eles podem ser diastereoisômeros, quando eles não têm uma relação imagem-espelho, ou eles podem ser enantiômero,
se eles tiverem uma relação objeto-imagem no espelho. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente pegar a mão esquerda com a mão direita, elas são enantiômeros, elas têm uma relação objeto-imagem, né? Eles têm uma relação especular e não são sobreponíveis. Mesma coisa, mola direita e mola esquerda, né? Então, um exemplo clássico disso aí, se a gente for comprar, por exemplo, uma peça da suspensão do carro, você tem que dizer se você vai trocar o amortecedor, se é a mola direita ou a mola esquerda, porque elas estão ajustadas diferentemente, né? Então, a imagem da mola direita é a mola esquerda. Então, isso é o que a gente chama em química de quiralidade, né? Então, o que é quiralidade? O que são objetos quirais? São objetos não sobreponíveis com sua margem no plano do espelho. Eu não consigo sobrepor. Assim como eu não consigo sobrepor a mão esquerda na mão direita, eu não consigo sobrepor a mola direita na mola esquerda, né? Então, se eu colocar no espelho, como eu estou fazendo na animação aí, ó, vocês percebem aí que eu não consigo sobrepor nem a mola, nem a mão. Então, a gente já pode afirmar aqui que não são sobreponíveis. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, eu coloquei a mola aqui A. No espelho, essa mola é o inverso dela, seria menos A. É isso? Se você tentar botar menos A em cima de A, você não vai conseguir, ó. Igual a mão esquerda e a mão direita, não são sobreponíveis. Mas se você pegar a mola B e a mola menos B, a mesma relação, eu não consigo sobrepor essas molas aqui. Agora, se vocês prestarem bem atenção nessa imagem, a mola A é sobreponível com a mola menos B. Assim como a mola B é sobreponível com a mola menos A. Eu consigo sobrepor essas molas aqui. Então, eu posso afirmar que A é diferente de menos A, porque são mola direita e mola esquerda, né? São diferentes. Mas eu posso afirmar também, ó, que a mola B é diferente da mola menos B. Certo? E aí eu posso comprovar isso, ó. Não são sobreponíveis, certo? Agora, A e B, ó, também são diferentes, né? São diferentes. Não tem uma relação aqui entre A e B, assim como menos B e menos A. São molas diferentes, ó. Certo? Agora, essa mola A, ela é exatamente igual à imagem da mola B. Assim como a mola B é exatamente igual à imagem da mola A. Da mola A. Certo? Então, é importante a gente entender agora, antes da gente colocar exemplos com moléculas, o que é sobreponibilidade. O que é uma coisa sobreponível ou não. Então, o que se entende por sobreponibilidade? Vou pegar aqui um exemplo de duas esferas. Se essas esferas tiverem o mesmo raio, né, elas vão ser sobreponíveis. Olha, pegar essas duas esferas aí eu consigo sobrepô-las. Olha só a animação. Beleza? Fazer novamente. Acompanhe a animação. Então, são sobreponíveis porque essas esferas têm o mesmo raio. Agora, se eu pegar esferas que têm raios diferentes, né, uma maior que a outra, elas não vão ser sobreponíveis. Eu não consigo sobrepor a esfera menor na esfera maior, ou a esfera maior na esfera menor. A mesma coisa acontece se eu pegar aqui um cubo. Né? Se eu pegar aqui um cubo de igual número de arestas, né? O mesmo tamanho de aresta, eles são sobreponíveis, eu consigo botar um dentro do outro. Ó. Não é isso? Isso é a ideia de sobreponibilidade. Agora, se eu pegar um cubo com diferentes valores de arestas e tentar sobrepor, eu não vou conseguir. Ó. Eu não consegui sobrepor o cubo preto no cubo verde. Certo? Então, essa é a ideia de sobreponibilidade. Se eu pegar uma caixa de medicamento aí, esse medicamento aí que eu estou chamando aí de compensando.
Bom, é só um exemplo. Eles são sobreponíveis, né? Se a gente pegar aqui essas imagens, será que eles são sobreponíveis? Se eu pegar essa imagem bem aqui, se eu pegar isso bem aqui, né, e girar nesse sentido, vai ficar dessa forma aqui, né? Se eu pegar esse compensando aqui e girar, vai ficar dessa forma. Esse aqui vai ser meu objeto. Se eu olhar no espelho, essa vai ser a minha imagem. Se eu botar essa caixa do jeito que está aqui no espelho, essa aqui vai ser minha imagem. Se eu girar essa imagem, eu vou obter essa imagem aqui. Ó. Se eu girar, né, num ângulo aí de talvez 60 graus, né? Eu vou obter essa imagem que vocês estão vendo aí. Percebam que essa imagem que a gente está vendo não se sobrepõe a essa. As letras estão ao contrário. Ó. Aqui, ó, compensam, aqui nas, né, pinoque. Tá ao contrário, se eu for tentar ler, né, de trás para frente, eu não consigo sobrepor, então eles não são sobreponíveis. Eles têm uma relação objeto-imagem e não são sobreponíveis, certo? Então, mostrando novamente, né, que os nomes estão diferentes, então não são sobreponíveis. E com moléculas, professor, vocês poderiam perguntar. Com moléculas é esse mesmo entendimento, né, de sobreponibilidade. Imagine aqui essa molécula, que é o CH3Cl. O que é esse CH3? Ó? O carbono é essa esfera aqui, ó, do meio, né? O carbono está ligado com 3 hidrogênios, que são essas esferas cinza aqui menores, e está ligado com um átomo de cloro, que é essa esfera amarela aqui para cima. Bom, o que significa essas linhas aqui fechadas e essas linhas aqui cortadinhas? Isso aqui tem uma representação aqui na química orgânica. Essa ligação aqui cortadinha representa, gente, que esse átomo aqui ele está lá para trás do plano, como se ele estivesse lá para trás do notebook ou do celular de vocês. Enquanto que essa fechada aqui, ó, né, significa que está aqui apontando para a gente, está para frente do plano. E essas duas ligações aqui, ó, que são só linhas, né, elas estão no plano do meu notebook, do notebook de vocês, do tablet, ou do celular de vocês. Por quê? Porque a molécula, né, do CH3Cl, né, a gente viu a teoria estrutural na primeira aula, ela é tetaédrica, né, não é uma molécula planar. Não é plano isso aqui, é um tetaedro, então é tridimensional. Então tem uma ligação que está lá para trás e tem uma ligação que está aqui para frente. Ok? Bom, se eu colocar um espelho bem aqui, essa aqui vai ser a minha imagem desse objeto. É isso? Isso aqui é exatamente a imagem desse objeto. Verifiquem e vejam se concordam, né? Essa aqui é a imagem. Vamos ver se a gente consegue sobrepor essa molécula. Bom, para eu sobrepor essa molécula na outra, né, eu preciso fazer alguns arranjos com a imagem. Preciso girar, né, girar ela num eixo, em outro eixo, para saber se eu consigo sobrepô-las. Então, vamos lá. Se eu pegar essa molécula aqui e girar, né, se eu pegar essa molécula aqui, girar, eu vou conseguir colocar uma em cima da outra, eu vou conseguir sobrepô-la. Deixa eu voltar aqui. Peguei essa molécula aqui, que é a imagem, peguei aqui a imagem, fiz um giro de 180 graus, né? Peguei o objeto, fiz um giro de 180 graus, essa ligação que estava para cá, elas agora foram para cá, ó, estão para esse lado. Se eu pegar a imagem e colocar no objeto, agora eu consigo sobrepor. Como mostra aí a minha animação. Beleza. Vamos para essa outra molécula aqui. CH2Cl2. Então, o que é o CH2Cl2? Ó? O Cl2 são 2 cloros, esse aqui e esse aqui. Aqui são os 2 hidrogênios. Novamente, eu tenho a imagem desse objeto. Tá? Se eu rodar, vou voltar novamente. Se eu girar a molécula em 180 graus nesse eixo aqui, ó, nesse sentido, sentido horário, 180 graus,
que vai acontecer? Se eu girar em 180 graus, essa aqui que está para cá, eu giro, ele vem para cá, ó. Veio para cá, certo? Bom, só fiz girar. Então agora eu vou tentar sobrepor. Vamos ver se elas são sobreponíveis? São, ó. Tá vendo? Eu consegui sobrepor. Vou fazer novamente a animação. Opa! Sobrepôs. Então, o CH2, CL2 possui uma relação objeto-imagem sobreponível. Elas são sobreponíveis. Vamos aqui para o CHBrCl2. Esse aqui amarelo são os cloros. Essa bolinha aqui vermelha é o bromo. E aqui o meu hidrogênio. Essa aqui seria a imagem dela. Né? Observem que eu tenho aqui a imagem. Não é isso? Bom, vou rodar agora a molécula nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, em 60 graus. Quando eu fizer isso, né, vou colocar ela de ponta cabeça, né? Vou girar em 60 graus. Então, se eu girei nesse sentido, isso que estava aqui, ó, vai ficar aqui para baixo. Certo? Ficou aqui para baixo. E essa molécula, esse átomo que estava aqui, ficou para cá, ó. Veio para cá, e esse átomo foi aqui para cima. Então, se eu girei em 60 graus nesse sentido, eu obtive essa imagem aqui. Se eu girar novamente mais 60, né, eu vou obter essa imagem aqui. Né? Se eu girar novamente mais 60, eu vou obter essa imagem aqui, gente. Essa será a imagem que eu vou obter. Vamos ver se ela é sobreponível? Vamos ver se é sobreponível? É sobreponível. Eu consegui sobrepor uma na outra. Certo? Então, quando ela é sobreponível, já coloquei aqui, dizemos que ela é não quiral. Não tem quiralidade. Porque ela é sobreponível. As fórmulas são sobreponíveis. Tá? Agora vamos para esse exemplo aqui, ó. Cl, Br, H, iodo. Então, esse aqui é o hidrogênio, esse aqui é o meu bromo, esse aqui é o meu cloro, esse aqui é meu iodo. Certo? O lilás e o vermelho aqui é meu iodo. Essa aqui é a minha imagem. Percebam que essa é a imagem desse objeto. Isso aqui é um espelho, né? Agora, gente, vamos tentar aí girar 180, 60, 90. Vamos tentar girar para a gente tentar sobrepô-las. Tá, vamos lá. Eu girei nesse sentido aqui, ó, 80 graus. 180 graus, perdão. Ó. Vou voltar aqui a animação. Então, girei 180 graus nesse sentido. Então, esse eixo permaneceu igual, né? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou obter essa situação aqui, ó. 180 graus, isso aqui que estava aqui, ó. 180 veio para cá. Esse que estava aqui foi para lá. Não é isso? Então, giramos aqui 180 graus. Vamos ver se sobrepõe agora. Percebam que o hidrogênio que estava para frente, agora ele está para trás. Percebam que o bromo que estava para trás, lá no objeto, agora ele está para frente. Isso significa o quê, gente? Significa que eu não consigo sobrepô-las. Né? Porque o bromo e o hidrogênio estão trocados. Então, A e B, né, essa molécula A e essa molécula B, não são sobreponíveis, não sobreponíveis. Quando dizemos que temos uma relação objeto-imagem não sobreponível, lembra? Mão esquerda, mão direita, mola esquerda, não são sobreponíveis. Então, quando dizemos que duas moléculas, né, não são sobreponíveis, dizemos que essa molécula é uma molécula quiral. Ok? Uma molécula quiral não sobreponível. Então, qual é a condição para que tenha uma molécula quiral? Eu tenho uma condição, vou já adiantar para vocês, por mais que eu vou falar isso mais para frente. A condição é que o carbono esteja ligado com 4 átomos diferentes. Então, esse carbono aqui, que é o carbono quiral, ele está ligado com 4 elementos químicos diferentes. Quando ele estiver ligado com 4 elementos químicos diferentes, gente, por mais que eu gire, rode, mude o plano, por mais que eu tente fazer qualquer coisa com a molécula, sempre elas não vão ser sobreponíveis.
Tá? Nos exemplos anteriores, eu girava 60 graus, 90, 180, né, 120, mas eu consegui, depois que eu fazia os giros, né, eu conseguia sobrepô-las. Nesse caso agora, a gente não consegue. Mesmo fazendo qualquer tentativa de giros no plano, a gente não consegue sobrepô-las. Tá? Então, como verificar a priori a sobreponibilidade de duas estereoquímicas A e B, duas fórmulas estereoquímicas A e B? Como é que a gente pode verificar? Bom, a gente tem que olhar para A e B segundo uma qualquer ligação e verificar a ordem dos substituintes. Eu vou olhar aqui A e B, vou olhar aqui nesse sentido. Geralmente a gente olha nesse sentido aqui do elemento menorzinho, que é sempre o hidrogênio. Eu vou olhar aqui nesse sentido. Se eu olhar nesse sentido, o que eu estou vendo? Que o amarelo está para cima, né? Desculpem, o amarelo está para cima, para cá está o lilás, né? E para o outro lado está o vermelho. Qual que é a sequência aqui? Qual que é a sequência aqui? É do lilás para o amarelo, se fosse girar essa molécula. Do lilás para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Beleza? Vamos lá para a molécula B, que é a imagem de A. Eu vou olhar também nesse sentido, na mesma ligação. Bom, o que eu vou ter eu vou ter olhando para essa molécula? Eu vou ter para cima o amarelo, para o meu lado aqui o lilás e para o outro lado o vermelho. Qual que é a sequência agora? Amarelo, lilás, vermelho. Qual que era a sequência aqui? Amarelo, vermelho, lilás. Amarelo, lilás, vermelho. Percebam que a sequência mudou. Bom, se a sequência está trocada, se a sequência mudou, gente, significa que A e B não são sobreponíveis. Tá? Eu não consigo sobrepor a molécula B na molécula A, ou a molécula A na molécula B. Ok? Então, são diferentes sequências, né? Como eu já falei, portanto, representam diferentes fórmulas. Ok? Beleza. A é diferente de B. Eu posso afirmar que essa molécula não é igual a essa. Se eu pegar aqui, eu faço muito isso em sala de aula, quando eu estou presencial, né, eu tenho os modelinhos aqui, né, e eu posso montar essa molécula e observar, gente, que eu não consigo sobrepor. Isso aqui é a mesma molécula, hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Hidrogênio, né? A imagem vai ser essa aqui, hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Se eu tentar pegar essa molécula que eu montei e tentar sobrepor aqui, ó, eu vou observar que eu não consigo. Eu não consigo sobrepô-las, certo? Não consigo sobrepô-las. Então, essa é a ideia, né? De sobreponibilidade. E aí? E as configurações do carbono? O que é isso, professor? Configurações. Bom, se eu tenho duas moléculas diferentes, eu tenho duas configurações diferentes. Como que eu posso distinguir essas configurações? Eu uso as regras de sequência de Kahn-Ingold e Prelog. Essas regras de sequência, gente, é fácil isso aqui. A gente só precisa entender que essas regras de sequência, prioridade se dá com relação ao número atômico. Então, o átomo que tiver o maior número atômico, ele tem a maior prioridade. Né? Então, para definir a prioridade dos substituintes, né, dos substituintes do carbono, quiral, o número atômico Z do átomo ligado ao carbono. Essa vai ser a prioridade. Por exemplo, o bromo é o que tem maior número atômico. Então, o bromo é a primeira prioridade. Depois acho que é 80, o número atômico do bromo é 40, enfim. O número atômico do cloro, 17. O número atômico do flúor, acho que é 9. O número atômico do hidrogênio é 1. Então, a maior prioridade é o bromo, depois vem o cloro, depois vem o flúor, depois vem o hidrogênio. Certo? Então, essa é a minha prioridade. Para eu distinguir as configurações, eu preciso primeiro elencar quais são as prioridades. E a prioridade é aquela do átomo que tem maior número atômico. Bom, e outra dica, como eu fiz na animação anterior, a gente sempre tem que olhar a molécula pelo lado oposto à menor prioridade. Ó. Eu vou olhar sempre do lado oposto do hidrogênio, se tiver hidrogênio.
Se tiver hidrogênio, o hidrogênio sempre vai ser a menor prioridade. Eu vou olhar do lado oposto do hidrogênio, perdão. Então, eu tenho que olhar sempre do lado oposto. Então, como se meu olho estivesse aqui, ó, o hidrogênio está desse lado, eu vou olhar do lado oposto, para eu definir as configurações. Bom, vamos lá. Então, tá aqui as moléculas, né? Eu tenho aqui, eu só coloquei de cabeça para baixo, só mudei aí né, o formato dela. Tem o bromo, o flúor, o hidrogênio e o cloro. Aqui é a prioridade, primeiro vem o bromo, depois vem o cloro, depois vem o flúor. Eu vou olhar, né, no sentido oposto da menor prioridade, no sentido oposto do hidrogênio. Estou olhando no sentido oposto do hidrogênio. Então, o que eu vou olhar? Ó? Bolinha vermelha, vou olhar a bolinha verde e vou olhar para baixo, né, a bolinha azul. Certo? Então, como é que vai ser essa prioridade? Ó? Sempre a prioridade vai aumentar de 1, 2 e 3. Quem é a maior prioridade? O bromo. Então, o bromo é 1. Depois vem o cloro. O cloro é o 2 e o flúor é 3. Então, tá aqui, ó. Bromo, cloro e flúor. Então, vai girar no sentido horário, né? Vai girar aí, se fosse girar, o giro vai ser no sentido da maior prioridade para menor. Então, vai girar no sentido horário. No sentido horário, no sentido do relógio, eu coloquei aí, a gente chama de, isso aqui vem do alemão, né? Rectus, que significa direita. Então, essa molécula aqui, ó, vai ser a molécula R, onde o carbono quiral, o giro, né, é para direita. Para outra molécula, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Isso aqui é a imagem dessa outra. Né? Então, o que acontece? Se olhar no sentido oposto do hidrogênio, né, o que vai acontecer? Para cima eu vou ter o flúor, né? Eu vou ter o cloro aqui na minha frente, né? E lá para trás, né, de mim, eu vou ter o bromo, certo? Então, como é que é o giro? Vai ser bromo, é a maior prioridade, depois vem o cloro, depois vem o flúor. Então, o giro agora, gente, vai ser no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, a gente chama de S, que vem do alemão sinister, né? Significa esquerda. Tá? Então, a gente tem duas configurações relativas, né? A gente tem duas configurações, a configuração R e a configuração, configurações absolutas, configuração R e a configuração S, certo? E são feitas seguindo essas regras de prioridade. Certinho? Bom, algumas pessoas têm facilidade de ver isso com a ajuda das mãos. Né? Se você pegar aqui a sua mão, né, direita, né, a gente tem o dedo, né, médio, indicador e polegar. Né? Médio, né, médio seria a maior prioridade, depois vem o indicador, médio é a maior prioridade, depois vem o indicador, depois vem o polegar. Médio, indicador e polegar. Então, médio, indicador e polegar. Se a gente for girar, vai do médio para o indicador, do indicador para o polar. Então, isso aqui é minha mão direita. Na minha mão esquerda, né, mão direita vai ser R. Na minha mão esquerda vai ser o contrário. Né, eu vou ter o médio, né? Depois o indicador, depois o polegar, no sentido anti-horário. Então, a minha mão esquerda, ela é S. Né? Mão direita, R, e mão esquerda, S. Bom, algumas pessoas têm mais dificuldade de enxergar assim, né? Eu acho que o que eu estou colocando aqui é algumas possibilidades para vocês entenderem como se dá essas prioridades. Bom, se a gente estender isso aí para os isômeros cis-trans, que foi na nossa aula passada, né? Se a gente estender, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, esse composto, né? Vamos pegar os carbonos da dupla ligação. Quem tem maior prioridade dos elementos que estão ligados com esse carbono? O cloro ou o hidrogênio? O cloro tem maior prioridade, que tem maior número atômico.
Então, o cloro tem maior prioridade. Desse outro lado, quem tem maior prioridade? Ó, o carbono está ligado com o oxigênio, que tem número atômico 6. Perdão, tem número atômico 8. E está ligado com o carbono, tem número atômico 6. Como o oxigênio tem número atômico 8, ele tem maior prioridade com o carbono, que tem número atômico 6. Então, percebam que os termos de maior, né, os átomos de maior prioridade estão do mesmo lado. Então, esse isômero é o isômero Z, que é a mesma coisa de cis, né? E do alemão, Z quer dizer zusammen, ou seja, do mesmo lado, isso em alemão. E se tiverem lados opostos, né? Se eu colocar essa hidroxila para baixo e essa carboxila para cima, estiverem trocados, ou trocar aqui, tanto faz, se tiverem de lados opostos, será E, que vem do alemão Ettingen, que significa lados opostos. Que, na verdade, é o nosso cis e o nosso trans, que a gente está acostumado a ver, que vocês viram lá em isomeria cis-trans. Certo? Bom, então isso é uma extensão aí dessas regras de sequência de Kahn, Ingold e Prelog. Bom, molécula quiral não sobreponível com a imagem, né, num espelho plano. Então, se eu tenho um carbono quiral, a gente diz que a gente tem um centro estereogênico. Esse carbono quiral é um centro estereogênico, que é aquele que está ligado com 4 átomos diferentes, que eu já falei para vocês. Então, se ele estiver ligado a 4 átomos ou grupos de átomos diferentes, dizemos que ele é um carbono quiral. Então, está aqui a representação dele, está ligado com A, B, C e D. Então, nesse caso aqui, essa molécula é uma molécula quiral. Não vai ser sobreponível toda vez que tiver um carbono quiral. Certo? Então, carbono quiral vai me formar um par de enantiômeros. Eu defini enantiômeros lá no começo da aula. O que são enantiômeros? É aquele par de moléculas que são, né, imagem no espelho uma das outras. Então, para cada carbono tem 2 configurações. Uma vai ser R e a outra vai ser S. Não é isso? E olha que legal, gente. Eles têm, por exemplo, as mesmas propriedades químicas e físicas. Ou seja, eles reagem do mesmo jeito, né, têm as mesmas reações, as mesmas propriedades físicas, tem mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densidade. Olha que interessante. Mas eles diferem em uma coisa. Eles são diferentes em uma coisa, porque são moléculas, a gente já provou que são moléculas diferentes. E essa diferença entre eles é o que a gente chama de propriedade óptica, né? Ou seja, que é denominado poder rotatório específico. Algumas moléculas vão desviar o plano da luz para um lado, né? Para a direita ou para a esquerda, e outras moléculas vão desviar o plano da luz para o outro lado. Então, é só nisso que elas se diferem, né? Isso, né, a gente precisa analisar essa propriedade óptica, não é isso? O que é essa propriedade óptica? Então, para vocês terem uma ideia, como é que essa atividade óptica pode influenciar ou influenciou na vida contemporânea? Então, a gente sabe, por exemplo, tem essa molécula aqui, a R-talidomida e a S-talidomida. Então, R porque o giro foi no sentido horário, ó. Aqui, esse aqui o nitrogênio é prioridade 1, esse aqui é prioridade 2, esse aqui é prioridade 3. Se a gente for girar, esse aqui é o isômero R. Aqui, se a gente for girar, é o isômero S, né, a talidomida. Então, olha só, essas moléculas têm mesma propriedade química, mesma propriedade física, mas elas giram, né, elas vão girar a luz, o plano da luz polarizada, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, elas vão girar de maneira diferente. E isso, gente, está relacionado com a atividade biológica dessas moléculas. A pureza óptica é muito importante, né? Então, para vocês terem um exemplo, a R-talidomida era um sedativo, essa molécula aqui, R-talidomida, na década de 70, ela foi, final da década de 60, começo da década de 70, ela foi usada como um sedativo para mulheres grávidas que enjoam, né, nos primeiros meses da gravidez. Então, ela era receitada porque causava, né,
um bem-estar, né? Evitava aqueles enjoos. Mas isso a R-talidomida. A S-talidomida, gente, é um teratogênico, ou seja, deformava o feto dos bebês, né? As mulheres grávidas, né? Os bebês lá ficavam deformados. Olha só, naquela época, a indústria farmacêutica, né? Estou falando coisa de 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, a indústria farmacêutica ainda não entendia bem essa questão dos enantiômeros, da pureza óptica, né? Então, os remédios, os lotes de remédios que vieram, a mistura dos isômeros dentro do remédio, a mistura, causaram problemas com os bebês, né? Enquanto que aqueles medicamentos, aqueles lotes de medicamentos que só tinham o isômero R, ou que ele tivesse em grande quantidade, pouquinho do S, causava o poder sedativo que eu citei aqui para vocês. Então, gente, para vocês terem uma ideia, ó, várias crianças nasceram deformadas, sem braço, né? Olha que pena que dá isso aqui, né? Das crianças que nasceram deformadas porque tomaram a talidomida que tinha o isômero que era teratogênico, que causava deformação no feto, né? Inclusive tem um livro de um famoso pediatra americano, né, na década de 70, chamado Filhos da Talidomida, que são aquelas crianças que nasceram deformadas em virtude das mães terem, infelizmente, tomado a talidomida no isômero aí, que fazia esse efeito biológico negativo nelas, né? Para vocês terem uma ideia como a questão era, somente a medicação, né, o remédio que causava a deformação do feto, por exemplo, essa senhora aqui, essa mãe, né, que nasceu com problema em virtude da mãe dela ter tomado a talidomida, ela conseguiu dar à luz a uma criança normal, né? Porque ela não tem um defeito no gene dela, né? Não é um defeito genético. Ela nasceu, coitada, assim, porque a mãe dela, infelizmente, tomou a medicação que tinha aquele isômero que fazia mal. Então, gente, a pureza óptica, né, é muito importante hoje na indústria farmacêutica, né? E aí, por que às vezes um determinado remédio é caríssimo, né, com relação a outro? Porque aquele remédio caro, ele tem aquele isômero óptico, aquele carbono, né, ele tem que estar naquela configuração que faz o bem e não que faz o mal. Então, isso requer técnicas analíticas para purificar somente um dos enantiômeros, eliminando o outro. Então, isso torna os medicamentos muito caros. E aí tem muita gente que faz confusão de genérico com similar, né? Eu acho incrível, gente, como os farmacêuticos, às vezes eu fico assim, às vezes eles não sabem essa informação. O que é um remédio genérico, o que é um remédio similar. Fico triste, às vezes, com isso que eu chego na farmácia, eu faço uma pergunta para o farmacêutico e ele não sabe me responder. Aí eu tenho que pesquisar a molécula, ver se tem carbono quiral, para saber se vai compensar eu comprar o genérico ou não. Então, tudo isso aí a gente pode discutir numa próxima aula, essa questão dos medicamentos, né, e essa questão da pureza óptica. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós iniciamos a aula aí com um vídeo, uma música aí do Chico César, né? Enquanto eu estava esperando, isso em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é amanhã, né? Que nós possamos fazer reflexões sobre este dia, que possamos nos policiar quanto ao racismo, não podemos achar graça, não podemos sorrir, devemos sim nos revoltar quando estamos de frente de uma situação onde há uma discriminação racial bem à nossa frente. Tá? Então, em homenagem a esse grande homem que mesmo tendo sido perseguido por um regime lá na África do Sul, tenha ficado injustamente preso por vários anos, quando saiu da cadeia, não plantou o ódio, plantou somente o amor e coisas boas, e não perseguiu quem o prendeu. Então, isso é uma grande lição que fica aí para a gente. Façam essa reflexão das ações que vocês estão observando no momento atual do país e nas suas próprias observações como pessoas. Tá bom? Muito boa noite.